Shalom לכולם בני יעקב ולגרים של גלויים לב. שלום לאנשים ונשים ישראליתים כנאסף בן עמי קריספי לוי אשר מדבר איתכם. והעניין שלנו לדבר התורה, חוקים ומשפטים. Shalom para todos os filhos de Jacob, aos estrangeiros de corações sinceros e também aos homens e mulheres israelitas espalhados em toda a terra. O nosso objetivo é falar da Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Moshe Rabbeinu, ou seja, Moshe, nosso mestre, ele disse: hoje eu coloco a Brahá e a Kelalá diante de vós. Coloco a bênção e a maldição diante de vós. Coloco também a Raim, a vida, e a Mavet, a morte, diante de vós. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolha, pois, as brachot, as bênçãos, para que vós também possais viver. Quando tu guardares os meus estatutos e os meus juízos, ou seja, a Torá, assim diz Yahuwah Tzvaot, assim diz o Eterno dos Exércitos. Bom, o nosso objetivo primordial é estudar a Torá. E pedimos com toda a humildade ao Eterno, desvendo nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei. O ensinador da Torá, ele tem que ser humilde. Ele não pode ser arrogante, presunçoso, altivo, soberbo. Eu me coloco numa forma humilde diante de todos os filhos de Israel e diante do Eterno, primeiramente, para eu poder expressar as palavras que saíram da boca do Eterno. E espero que o Eterno possa nos conduzir às veredas antigas, nesses dias tão difíceis na face da terra. Dias de angústia, dias de amargura, dias de tristeza, dias de Sodoma e Gomorra, dias de uma geração perversa, adúltera, como falou Yahushua ben Yosef. Mas o justo viverá pela emuná, pela fé. O justo tem a lei dentro do seu coração, conforme o Terrilim que David escreveu. E por isso, eu convido você, meu prezado Raver, minha prezada Raverá, para acompanhar comigo a leitura da Torá. Nós estamos falando ainda em julgamento e conduta de juízes. Hoje vemos a maior parte dos juízes se pervertendo na face da terra, virando políticos, muitos adentrando para a corrupção, conluiados com a mídia, conluiados com o sistema político. Mas não podemos generalizar todos. Ainda existem juízes que temem ao Eterno, que procuram fazer de acordo com o que está escrito na Torá. E certamente o Eterno, ele enxerga todo homem, toda mulher, o que o juiz está fazendo, o que os políticos estão fazendo, o que o homem e a mulher está fazendo na terra. E todos nós teremos que comparecer diante do tribunal divino para sermos julgados justamente por essa lei que eu estou lendo para você, chamada de Torá, lei da compensação. Lei da cause and effect,
da causa e do efeito. Tudo que você plantar fora da lei, você vai colher de infortúnios para você. Tudo que você plantar de acordo com essa lei, você vai ser beneficiado, você chama o bem para você. Bom, então nós vamos para o item de número 543. Não aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassinato deliberadamente, ou um assassinato que aquela pessoa voluntariamente ele quis fazer. Existia dois tipos de assassinato. Um assassinato acidental, que aquela pessoa não queria fazer, foi um acidente. E o outro voluntário, que aquela pessoa premeditou aquele assassinato para tirar a vida do seu próximo. Convido você para ler em Bemidbar, Números, capítulo 35, 31. Bemidbar, Números, 35, 31. Além disso, vós não tomareis qualquer resgate pela rainha de um assassino, que for culpado de morte, mas ele certamente será posto à morte. O julgamento da Torá era um julgamento justo. Os anciãos, os Zacanei, os Zacanim, os Kohanim, que julgavam aquela pessoa, eles não recebiam nenhum dinheiro para livrar aquela pessoa. Não recebiam nenhuma fiança, não recebiam nada. Eles julgavam segundo a lei do Eterno. E assim temos que ser nós. Os justos devem julgar segundo a lei do Eterno. E se aquele homem, depois de comprovado que ele assassinou uma pessoa deliberadamente, ou seja, porque ele quis, ele já vinha com esse intento em seu coração, na sua alma, para tirar a vida do seu próximo. Comprovado com 2 ou 3 testemunhas, conforme ordena a Torá. Se ele fosse julgado culpado, ele também era posto à morte. É a famosa pena de morte, que muitos políticos tentam mudar, né? E fazem do jeito que eles querem, né? Nós estamos vendo que os políticos, né, infelizmente temos que adentrar nesse tema quando falamos da Torá, porque os políticos é que criam as leis, juízes hoje que criam as leis, não só no Brasil, mas no Oriente Médio, em todos os continentes. Muitos mudam a Torá, a lei do Eterno, para facilitar a vida do assassino, para facilitar a vida daquele que tirou a vida do seu próximo. E quando você fala em pena de morte, a mídia é contra. Quando você fala em pena de morte, os políticos são contra, porque eles têm medo de perder votos, né? Mas o mais triste é nós perder o voto do Eterno. Esse nós perdermos, somos um cadáver ambulante andando pelas ruas, né? Igual muitos hoje, que mudaram as leis, conforme disse o profeta Ishaiah, quebraram os estatutos, por isso a maldição consome a terra. É melhor você estar com o Eterno e guardar a lei do Eterno, do que você receber as benesses do homem. Então mudam-se as leis, os estatutos do Eterno. Não pode haver a pena de morte, mas a Torá é clara aqui, né?
quando essa pessoa for julgada. Se ele matou alguém porque ele queria matar, isso aqui é ordem não minha. Isso é ordem não de Moshe, isso é ordem do Eterno, isso é o da boca do Eterno. Hoje estão mudando as heranças, né, que tem que ser para o Estado. Hoje estão mudando os casamentos. Estão mudando vários itens da Torá. Por isso que o profeta Ishaiah, no capítulo 24, 5 e 6, ele diz: ai da terra, por causa dos seus moradores, porque quebram as alianças eternas. Por isso a maldição consome a terra. E os homens da terra serão queimados, e poucos homens restarão nela. Bom, item 543. Não aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassinato deliberadamente. Nós vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yosef, no tempo de Iob, de Jó, no tempo de Lamer, no tempo de Shet, de Enor, quando o Eterno soprava nos ouvidos do homem, como disse Iob, as palavras que saíram da sua boca, que soprou nos ouvidos do homem. Bom, item 543. 543. Não aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassino deliberadamente, porque ele diz. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 10 a 13. E ele disse: o que você fez? A voz do Dan de teu irmão clama da terra diante de mim. E desde agora és tu amaldiçoado da terra, o qual abriu a sua boca para receber de tua mão o Dan de teu irmão, o sangue de teu irmão. O 12. Quando tu lavrares a terra, ela de agora em diante não renderá-te a sua força. Um fugitivo e isolado serás na terra. E Caim disse a Yahweh: meu castigo é maior do que eu possa suportar. O Eterno não poupou Caim, o primeiro homicida na face da terra, que matou deliberadamente a seu irmão. E parece que o espírito de Caim, ele espalhou em toda a face da terra, levando homens e mulheres a fazerem o mesmo delito. E não podia, o resgate de Caim não foi aceitado pelo Eterno. E também o sacerdote não podia aceitar esse resgate. Eu vim oferecer aqui, eu matei alguém ali, vim oferecer aqui um novilho, ou uma ovelha, ou um carneiro, para que você faça intercessão por mim ao Eterno. Nós vemos que isso remonta a outro mandamento: não receber a oferta de um assassino, de um cão, e nem de um sodomita no templo do Eterno. Bom, vamos agora para esse item 543, no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, homens justos que guardaram a Torá, os quais nós não somos dignos nem de carregar a sandália deles. Item 543. Não aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassino deliberadamente. Matitiarro, Mateus, capítulo 5, versículo 19 a 22. Matitiarro, Mateus, capítulo 5, 19 ao 22. Aquele, portanto, que quebrar ou enfraquecer o menor dos mandamentos da Torá, e ensinar assim aos homens, esse será chamado menor no Malhut Hashamai. Mas aquele que os cumprir e ensinar os mandamentos, o mesmo será chamado grande no Malhut Hashamai.
Porque eu vos digo, se vossa tzedakah não for superior à tzedakah do sofrim e prushim, de modo algum entrareis no Malhut Hashamayim. Ouviste o que foi dito por aqueles dos tempos antigos. Não assassinarás, e quem assassinar se achará sob o perigo do mishpat, ou seja, será réu de juízo. E eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem uma causa, se achará sob o perigo do mishpat. E quem disser a seu irmão raca, chamando-o de tolo, sem motivo, estará sob risco do Sanhedrin. Mas todo que disser tolo, se achará sob risco do fogo do Gehinnom. Bom, vamos centralizar só no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, desde o tempo de Job, desde o tempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Não matarás. Não matarás. Então, não podemos aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassino deliberadamente, um assassinato deliberadamente. Nós vamos ver ainda, Matitiago 5:21 já vimos. Eu vi que foi dito por aqueles dos tempos antigos. Não assassinarás, e quem assassinar se achará sob perigo do mishpat. E a Yoshua cita tanto a Torá no Monte Sinai como a Torá oral, chamada de Torá Ha'al-Peh, Torá sobre a boca. Bom, vamos para outro item, o tempo passa rápido. É o item 544, senão não vai dar nem para nós estudarmos o outro item aqui. Não aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassinato acidentalmente. Bemidbar, números 35 e 32. Bemidbar, números 35 e 32. E vós não tomareis qualquer resgate para aquele que se asilou na cidade de seu refúgio, para que ele retorne outra vez a habitar na terra até a morte do Corren. Bom, como eu frisei anteriormente no início da minha explicação, da minha explanação, dois tipos de assassinato. Um acidentalmente, em que a pessoa não teve culpa, e outro, né? Com propositadamente, deliberadamente, que hoje eles dividem, os juristas dividem, um com dolo e outro sem dolo. Bom, mesmo assim, se a pessoa tivesse matado acidentalmente, ele ainda ia para uma cidade de refúgio. Ele seria julgado, ia para uma cidade de refúgio, ficaria ali até a morte do Corren, que julgou ele. A única coisa que livrava ele era a morte do Corren. Foi por isso que Yoshua morreu por nós. É Torá, é lei, para que nós pudéssemos ser livres. E no dia do Yom Kippur ele faz a Keporá por nós. E qualquer hora que nós pecarmos um pecado que não seja para a morte, ele está na hora do Shaharit, na hora do Ma'arif, e nós fazemos o pedido para que ele faça a Keporá por nós. É um sacerdote, é lei. A lei tem que ter um sacerdote, a lei vai até o fim. Ainda que muitos queiram invalidar ela, é uma lei. Estou falando de uma lei chamada Torá. Bom, vamos ver na Torá oral, esse item 544. 544. Bereshit 4, 23. Bereshit 4, 23. Bereshit 4 e o 23. E Lamer disse para suas esposas, Ada e Zila, escute a minha voz, vós esposas de Lamer, ouçam meu argumento, pois eu matei um homem por me ferir, e também a um jovem por me pisar.
Se Caim for vingado 7 vezes, verdadeiramente Lamer 70 vezes 7. Então nós vemos que Lamer, ele disse que para suas 2 esposas, né, Ada e Zila, né, que ele tinha matado um homem. E certamente ele não ficou impune. O Eterno cobrou dele, né? Mas ele matou em legítima defesa, porque esse homem tentou ferir ele. Quando se matava em legítima defesa, você estava livre. Bom, e agora vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim, para nós finalizarmos. Esse item 544. Não aceitar um resgate de alguém que tenha cometido um assassino acidentalmente. Matitiarro 5:21. O vício que foi dito por aqueles dos tempos antigos, não assassinarás, e quem assassinar se achará sob o perigo do mispate ou será réu de juízo. De toda forma, se a pessoa matar, ou acidentalmente, ou não acidentalmente, ele vai passar por um julgamento, ele será réu de juízo. E, segundo a Torá, quando a pessoa matava porque ele queria, que foi o item 543 que nós vimos, né, ele seria morto, a famosa pena de morte, depois de julgado e comprovado o caso dele. Se fosse acidentalmente, ele ainda ia para uma cidade de refúgio, chamada de Ha'ir Miklat, que era 6 cidades, dentro das 48 cidades que eram separadas para os levitas. Os levitas tiravam essas 6 cidades, e para ali ia o homicida que matou acidentalmente. Ele só era livre depois da morte do sumo sacerdote, ou seja, do sacerdote que julgou ele. Shalom lekulam, ani raiti rotse lehodot otcha, eu abaruch ata veramispaha gam, zot habracha shel Zaken Asaf. Ad Yom Ramishi Rabah. Shalom lekulam.